Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula de álgebra linear. Hoje nossa ideia aqui é a gente definir norma, definir ângulo entre vetores e falar um pouquinho de como construir bases ortonormais, já que a gente na última aula definiu produto interno, ok? Então, nesse sentido, vamos começar a definir o que é exatamente norma. O que é isso? Então, considera, né, um espaço vetorial, seja V um espaço vetorial, certo? Munido de um produto interno. A gente viu na última aula que a gente pode colocar um produto interno no espaço vetorial. Então, definição. Vamos definir o que é norma de um vetor. Tá? O que é norma de um vetor? A norma de um vetor, tá? A norma de V pertencente a esse espaço vetorial é nada mais do que a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele próprio. Tá bom? Aí tem algumas observações importantes. A primeira, se a norma do vetor for 1, dizemos que V é um vetor unitário. É um vetor unitário. Ou está normalizado. Ou seja, tem norma 1. Ou está normal. Tá? Perfeito. Com isso em mãos, está normalizado. Com isso em mãos, a gente agora pode falar sobre uma outra observação, que é a seguinte. Se eu tenho um vetor que é não nulo, eu posso normalizar. Se V é não nulo, então eu posso escrever ele da seguinte forma. Eu posso escrever um novo vetor, U, que eu vou dizer que vai ser V sobre a norma dele. Nesse caso, esse novo vetor é unitário. É unitário. É unitário. Tá? E vai ser chamado, e será chamado, o versor de V. De V. Tá? Então, com isso em mãos, pessoal, eu tenho algumas propriedades. Assim como produto interno, eu também tenho propriedades de norma, que são as seguintes. Propriedades. Quais são as propriedades? A primeira dela é que, obviamente, eu estou em V com um produto interno. Um espaço vetorial com produto interno. Vou considerar V e W elementos de V e lambda um número real. Então, vale as seguintes propriedades. Ó. A norma de V ela é sempre maior ou igual que zero. E se V for zero, quer dizer que o único vetor é o nulo. E se o vetor for nulo, a norma dele é zero. A segunda propriedade, todas elas podem ser demonstradas usando simplesmente a definição, tá? A norma do vetor lambda V, a gente tem um vetor, multiplica por lambda, então a gente tem um novo vetor, que é um múltiplo dele, nada mais é do que o módulo dele multiplicado por quem? Pela norma. Tá bom? A gente tem uma desigualdade muito importante. Então, vou
deixar essa desigualdade aqui, que é a desigualdade de Schwartz, que diz que o produto interno entre dois vetores, tá ok? Produto interno entre dois vetores é menor ou igual do que a norma do primeiro vetor multiplicado pelo segundo. Tá? A norma de V multiplicado pela norma de W, ou a norma de W multiplicado pela norma de V. Isso daqui é a desigualdade de Schwartz. Ou desigualdade de Schwartz. A última propriedade é uma muito conhecida, que é a desigualdade triangular, ou seja, a norma da soma de dois vetores é menor ou igual à soma de cada um deles, a norma de cada um deles. Isso daqui a gente conhece como sendo a desigualdade triangular, tá bom? Isso é a desigualdade triangular, tá? Então, observa que tanto a desigualdade de Schwartz quanto a desigualdade triangular é simples, tá? É bem simples. Então, essa daqui, vocês tentem demonstrar. Vamos mostrar a desigualdade de triangular, tá? Observe, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a soma de dois vetores, a norma da soma de dois vetores é menor ou igual do que a norma de cada um deles. Ora, observa, quem é essa quantidade? Essa quantidade eu posso escrever como? Pela definição. É o produto interno dele com ele próprio, dos dois vetores. Ora, mas isso é quem? É o produto interno de V com V, mais o produto interno de V com W, mais o produto interno de W com V, mais o produto interno de W com W. Como a gente está aqui num corpo real, o produto interno de V com W é igual ao W com V. Então, isso é igual a V com V, mais duas vezes com V com W interno, mais W com W. Ora, mas observe, eu sei que isso daqui é menor ou igual, observa que esse é um número, tá? Tenho aqui um produto interno entre V com W. Se eu passar o módulo, eu ganho o menor ou igual. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que isso é igual a V com V, mais duas vezes o módulo de V com W, mais W com W. Só que com W, V com V, eu sei que é a norma ao quadrado. Só que isso aqui, então, isso daqui eu sei que é quem? É a norma de V ao quadrado. Eu sei que isso aqui é a norma de W ao quadrado. E observa que eu posso usar aqui a desigualdade que a gente acabou de mostrar. Aqui, ó, de mostrar não, né? De apresentar para vocês a desigualdade de Schwartz. Então, usando a desigualdade de Schwartz aqui, significa dizer que o módulo de V e W é menor ou igual que quem? Que é a norma de V pela norma de W, duas vezes. Então, isso é menor ou igual que duas vezes a norma de V pela norma de W. É isso que a gente tem. Só que isso aqui a gente sabe como é, completa quadrado, né? Então, isso é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ora, isso é V mais W ao quadrado. Daí, o que é que a gente ganha? Que a norma de V mais W, quando eu retiro as raízes, é menor ou igual que a norma de V mais a norma de W. Provando, assim, a desigualdade triangular. Tá ok? Bem simples. Então, com isso em mãos, observa que eu tenho uma coisa importante, né? Importante. Observa a desigualdade de Schwartz, tá? O que é que a gente tem da desigualdade de Schwartz? Isso aqui é módulo, tá? Tem norma, isso aqui é módulo. Isso aqui é módulo. Observa uma coisa importante da desigualdade de Schwartz. A desigualdade de Schwartz, eu sei que o módulo de V por W interno é o norma de V por norma de W. Ora, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número
que eu tenho entre... Vamos lá. Observe que da desigualdade de Schwartz, o que é que eu tenho? Eu tenho que V interno W, já que eu tenho em módulo, então retirando o módulo. Isso aqui é um número, não nulo. Esse número aqui, ele necessariamente tem que estar entre 1 e menos 1. Por quê, pessoal? Observa que eu tenho um módulo aqui. Tá? Passo isso aqui para cá. O módulo desse número dividido por isso é menor ou igual que 1. Logo, ele só pode estar entre 1 e menos 1. Então, o que é que isso quer dizer? Então, a gente podemos assim, associar, né? Associar o número do meio, ou seja, esse elemento aqui, número do meio, ao cosseno de um ângulo θ. Ao cosseno de um ângulo θ. De um ângulo θ. Esse ângulo é definido como sendo o ângulo entre os vetores, entre V e W. Então, esse númerozinho aqui vai ser exatamente o ângulo. Então, esse cara aqui vai ser exatamente o ângulo entre os dois vetores. Tá ok? Isso aqui vai ser exatamente o ângulo. Então, a partir de agora, a gente sabe muito bem o que é o ângulo. O ângulo é o quê? É um número que eu consigo calcular entre o V com W e norma de W com U, tá? Observa que esse número é o quê? É o cosseno. Então, o que é que eu estou dizendo? O cosseno, né? O cosseno de θ, que é o ângulo entre V e W, né? Essa figurinha aqui, vamos pegar aqui, ó, V e W, dessa forma. Vou melhorar para vocês. O cosseno de θ é quem, pessoal? É o produto interno de V com W sobre a norma de V vezes a norma de W. Então, a partir de agora, eu tenho uma ferramenta poderosa para calcular ângulo, que é exatamente o produto interno e norma. Ok? Então, a gente sabe calcular ângulo, sabe cochicho A, desigualdade triangular. Então, uma coisa natural, né, é a gente tentar construir bases ortonormais. Mas antes disso, deixa eu definir um ente para vocês, tá? Definição. Tá? Dizemos que uma base ortogonal é ortonormal se cada um dos seus vetores é unitário. Então, lembra? A gente tem a base ortogonal, produto 2 a 2, a gente sabe, iguais. Produto ortogonal, paralelo, ângulo 90, zero, produto interno. A gente falou isso na última aula. Se além disso, eu ainda tenho que a norma dele é 1, então, de cada vetor, tá? Cada vetor, tá bom? Cada vetor possui 1, então eu vou dizer que a base ela é ortonormal, tá? Uma base ortogonal e cada um dos seus vetores são unitários, logo ortonormal. Aí agora é uma pergunta, né? Qual o problema? Então vamos aqui, a gente tem um problema, né? Que eu quero tentar solucionar aqui com vocês hoje. Que é o seguinte, dada uma base, certo?
uma base em V, lembra que V é um espaço vetorial, como construir a partir dela uma base ortonormal. Certo? Essa é a pergunta. E a resposta para isso é utilizando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. De Gram-Schmidt. Então, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt vai nos ajudar o quê? Vai nos ajudar a construir uma base de tal forma que ela seja ortonormal. Tá? Eu vou fazer aqui a ideia de dimensão 2, depois de dimensão 3, depois a gente generaliza para uma dimensão n, tá? Então, beleza. Vamos pegar dois vetores, tá? Então, vamos dividir em 3 passos. Mostraremos tal processo em 3 passos. Que é o primeiro. Vamos pegar dois vetores inicialmente. Considere dimensão de V igual a 2. Tá? E a base V1, V2. Só tenho dois vetores, porque a dimensão é 2. Vamos construir uma base ortogonal, V1', V2', tá? De tal forma que a gente tenha uns vetores unitários. Ou seja, V1', V2' também é um vetor unitário. Tá? Como é que é isso? Então, vamos lá. Construímos uma base ortogonal, que é V1', V2'. Certo? Como? Mantendo o primeiro vetor, o vetor V1 como sendo V1', então segura o primeiro vetor, e vamos determinando V2', que é ortogonal a V1. Ortogonal a V1. De modo que V2 seja um múltiplo de V1 somado com V2'. V2 seja um múltiplo de V1 somado com V2'. Opa, o que é isso? Vamos escrever. Assim, o que é que eu estou dizendo? V2, vamos escrever. V2 é um múltiplo de V1, lambda V1, somado com V2', mais V2'. Então, quem é V2'? V2' vai ser V2 menos lambda V1. Ora, então o que é que eu quero? Eu quero encontrar o lambda de tal forma que V2', interno com V1 seja 0, que é exatamente a ortogonalidade. Então, vamos fazer. Isso aqui é verdade. Daí, vamos pegar agora. Fazer o produto interno. Por que isso, professor? Porque eu quero que satisfaça isso. Então, eu tenho que conseguir a base ortogonal com norma 1, cada vetor. Então, vamos lá. Quem é V2', V1? Isso daqui, se for 0, que é o que eu quero, implica, usando a relação de ortogonalidade, que, usando o produto interno, a gente tem o quê? Que lambda nada mais é do que... Vamos fazer devagarzinho. Isso aqui é V2 menos lambda V1, que é 0. Eu quero que seja 0.
Isso é equivalente a isso. Que ainda é equivalente ao quê, pessoal? V2, V1 menos lambda V1, V2. Desculpa, V1, V1. Portanto, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho que lambda é igual a V2, V1 dividido pelo produto interno de V1, V1. Então, eu tenho o valor de lambda, que transforma meu V2' ortogonal a V1. Então, quem seria minha base ortonormal? Logo, a base ortonormal a partir de que a gente agora tem V1', V2' é os vetores, são, né? São os vetores normalizados de V1' e V2'. Então, quem é a base normal? É um novo vetor, o 1, de tal forma que V1' está dividido pela norma dele. E V2' dividido pela norma dele. Então, acabamos a dimensão 2. E se a gente tiver em dimensão 3, professor? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, primeiro. Segundo, considere dimensão de V igual a 3. Então, eu tenho 3, eu tenho uma base. Base, V1, V2, V3. Mesma coisa, como antes. Então, considera V1' igual a V1. V1' igual a V1. Escreve agora V2' como sendo V2, observa, V2 menos lambda V1, só que eu já tenho lambda. Quem é lambda? É esse rapaz aqui. Tá? Então, escreve. Então, V2 é igual a... V2' é igual a V2 menos V2 V1'. Observa que eu já estou substituindo o V1 por V1', naquela equação anterior, dividido pelo V1', V1', multiplicado por V1'. E o vetor 3? Tá? A gente tem que achar o vetor 3'. O vetor V3' deve ser o quê? Ortogonal a V1 e a V2. Deve ser ortogonal a V1 e V2'. Aos dois, tá? Vamos seguir a ideia do caso anterior. Seguindo a ideia do caso anterior, o que é que a gente tem? Queremos V3 que V3 seja o quê? Queremos que o vetor V3 seja uma combinação o quê? Linear dos novos vetores V1', V2'. Dos novos vetores V1' e V2'. Ora, somado com V3'. Somado com V3'. Então, vamos escrever isso. Assim, vamos escrever essa frase. Vamos pegar o V3. Eu quero que V3 seja combinação linear de V1' com V2', lambda 1, V1', mais lambda 2 com V2', somado com V3'. Então, quem é V3, pessoal? Isso é equivalente a dizer que V3' nada mais é do que V3 menos lambda 1, V1', menos lambda 2, V2'. Ora, e eu quero que o produto interno com quem? Com V1' e V2', V3, V1', V3, V2', seja zero. E V3', V1' tem que ser zero. V3', V2' também tem que ser zero. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que lambda 1 é igual da primeira igualdade
sai que lambda 1 é igual a V3, V1' sobre V1', V1'. E lambda 2 é quem, pessoal? É o V3, V2', produto interno com V2', V2'. Ora, agora eu sei quem são todos os elementos. Então, vamos substituir. Portanto, quem é meu vetor V3? Meu vetor V3 é linha, né? É V3, que eu tenho que manter ele, menos V3, V1' sobre V1', V1'. Isso aqui multiplicado pelo vetor V1'. Lembra que isso é um número? Isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Menos outro número, V3, V2'. Aqui, V2', V2'. Multiplicado por quem? Por V2'. Então, agora eu tenho minha base. Quem é a base ortonormal? A base ortonormal, a gente vai ter que garantir que a base ortonormal vai ser o vetor V1' sobre a norma dele, V2' sobre a norma dele, V3' sobre a norma dele, ou seja, normalizado. Então, a base ortonormal será composta dos vetores normalizados de V1', V2' e V3'. Pronto. E aí, eu posso fazer isso N vezes. Então, qual é o processo? Então, vamos lá. Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Quem é o processo? Então, vamos botar aqui o processo agora geral. Então, vou pegar o quê? Vamos pegar, a partir de uma base, então, V, dimensão de V igual a N, e a base é V1 até Vn. Eu quero encontrar uma base ortonormal V1' até Vn'. Então, perfeito. Qual o processo? V1' é V1. V2' é V2 menos lambda V1'. Só que eu sei quem é lambda. V2, V1', 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 V1. Quem é V3'? Linha é V3 menos lambda 1, lambda 2, que é V3, V1', 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 V1, menos V3, V2', 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 V2'. Quem é V4? V4' é V4 menos V4, V1' até chegar em V3. V1', V1', menos V4, V2', 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 por V2', menos, finalmente, V4, V3', aqui por V3', dividido por V 3, né? 2, 2, 3, falta 3. 3', V3'. Finalmente, continuando o processo, V5, V6, V7, a gente chega a Vn. Quem é Vn'? É Vn menos Vn, observa, V4, V4'. Então, V4, V1. Então, vou pegar quem? Vn, V1'. Vn, V1' sobre V1', V1', multiplicado por V1'. Seria o segundo. V4 aqui, Vn. Então, Vn, V2'. Vn sobre V
Isso aqui é N, tá? Deixa eu só... Vn, V2', isso aqui por V2', dividido por V2', V2', menos até o último termo